próxima. É aquele momento que a gente gosta, é o território da Copa que tá chegando agora. E vou falar pra você, hein? Bacana demais a gente ter tido esse tempo, e a gente tem ainda, porque a Copa não acabou. Eu fiquei com saudade ontem, eu acho que de repente isso que aconteceu dele não ter vindo participar do programa ontem ao vivo, pode ter sido a zica desse jogo do Brasil. Eu tô falando de Denis Silva, cadê você? Hoje você não me escapa. E eu acho que a culpa é toda sua, porque essa coisa, e time que tá ganhando não se mexe, você não veio ontem, e aí você sabe que essa coisa desestrutura todo o universo, foi bater lá no Catar, meu amigo, foi isso que aconteceu. Boa noite. Cadê o áudio? Tá sem áudio. Cadê? Tá aparecendo os caras da MSNBC. Os caras da MSNBC até hoje eles estão assim. Então tá, então começa. Desculpa, boa noite, deu uma palmeirada aqui. E boa noite, Paulo. Obrigado. E realmente a culpa é minha, né, Paulo? Eu que escalo, eu que jogo, eu que tava lá. Não é? Porque mas essas coisas aí, eu acredito. Paulo, a gente tem que trabalhar, né? O Joab não assiste jogo. E quando ele não assiste, ganha. Sim. Então hoje ele não assistiu o jogo, tava ganhando. E aí eu falei assim, cara, o que pode... Você também não assistiu o jogo. Eu assisto o jogo. Não, eu assisto. Porque na hora do jogo você tava me mandando um espelho já a programação do jornal. Eu falei, não acredito. Não, mas é que eu fico. Não, mas sabe como é que eu faço? Sabe como é que eu assisto? Eu fico no computador, quando eu tô sozinho no escritório, eu deixo a televisão do lado e o computador do outro. Então eu vou assistindo desse jeito. Eu não fico lá, ai, doido. Não faço isso. Só quando a gente tá com um monte de gente junto. Aí a gente faz. Mas desse jeito aí, enfim. Eu falei, eu vou bloquear o Paulo, me mandando e-mail de trabalho na hora do jogo, eu falei, não dá não. Superstições à parte, o Brasil perdeu, né? Vamos ver como é que foi esse jogo aí que fez muita gente chorar. O sonho brasileiro do hexacampeonato na Copa do Mundo foi adiado mais uma vez nesta sexta-feira. A seleção foi eliminada pela Croácia no estádio Cidade da Educação em Doha, nos pênaltis. Durante os 90 minutos, os torcedores viram um bom jogo, com chances para os dois lados, mas nada de gols. As redes só foram balançar nos 30 minutos da prorrogação. Os brasileiros abriram o placar com Neymar, ao fazer um golaço após boa jogada envolvendo Rodrigo e Paquetá. Dentro da área, com tranquilidade, o craque driblou o goleiro e chutou sem chances para o marcador que vinha de carrinho. Com o gol, o camisa 10 chegou a 77 com a camisa verde e amarela e igualou Pelé como o maior artilheiro da seleção nas contas da FIFA. Mas um bom contra-ataque croata levou a partida para as penalidades. Bola de pé em pé pela esquerda, cruzamento de Orsic para a área e Petkovic de primeira empatou em 1-1. Pelo Brasil, Rodrigo abriu as cobranças com uma bola meia altura nas mãos do goleiro Livakovic. Os croatas não desperdiçaram nenhuma oportunidade e Marquinhos chutou a bola na trave, quinta eliminação seguida para um europeu em mata-mata de Copa desde 2002. Os croatas seguem para a semifinal da Copa do Mundo do Catar e aguardam o vencedor da partida entre Holanda e Argentina. Eu só queria entender por que a FP botou a trilha ali que é do Grinch. É porque roubaram a Copa do Brasil, foi isso? Tipo... Deixa eu te perguntar, Denis. Você acha que o erro nessa história foi do Tite que não colocou o Neymar para bater o gol, né, para bater o pênalti e fazer o gol? Ou foi justamente porque não buscaram um segundo gol e se acomodaram quando estavam ganhando de 1-0 na prorrogação? Paulo, eu não quero ser engenheiro de obra pronta, né? Que é ficar criticando, só apontando as coisas depois que tudo aconteceu. Eu acho que foram alguns erros que, principalmente na minha opinião, a comissão técnica cometeu, que causaram isso. Eu acho que hoje a culpa, por incrível que pareça, eu não coloco a culpa nos jogadores. Eu acho que os jogadores se empenharam, não era um jogo fácil. O time da Croácia é um time bem treinado, joga bem, tem ótimos jogadores lá, boa capacidade física, mas eu acho que o Tite principalmente cometeu alguns erros que para mim foram fundamentais. Primeiro, eu acho que ele mexeu mal o time, ele escalou o time que tinha que escalar, tá tudo certo. O Brasil, o primeiro tempo foi da Croácia, segundo tempo o Brasil voltou melhor, eu acho que o Tite conseguiu conversar com eles no vestiário, conseguiu ajustar. A primeira substituição, quando ele tira o Rafinha e coloca o Antony, eu acho que funcionou, foi bacana.
O Rodrigo entrou também bem no lugar do Vini Júnior. Não sei se eu faria essa substituição, mas ele entrou bem, não dá para criticar. Só que depois ele tirou o Militão, que estava super bem no jogo, em forma, sabe, com vigor físico, e deixou o Danilo na lateral esquerda, que estava se arrastando em campo. Não tem sentido ter tirado o Militão e deixado o Danilo no campo. E depois fez o gol. Deu para entender o recado que o Tite quis dar. Ele quis meio que recuar. Só que aí houveram 2 erros que para mim foram primordiais. Ele tirou o Paquetá e colocou o Fred. O Fred é um jogador de marcação, mas ele não é um jogador muito forte de marcação. Tinha que ter colocado o Fabinho. Se era para recuar, recua com vontade. Ah, foi tirar lá o lateral, coloca um zagueiro que sabe jogar improvisado na lateral também. Vai ter um jogo aéreo melhor, mais forte. Então acho que ele pecou ali, nesse ponto. E depois, eu acho que ele esqueceu de combinar com o ataque da seleção, que ali era a partir do momento que a gente fez o gol, que era um jogo de contra-ataque. Então que o Brasil tinha que ficar mais recuado, tentar segurar a bola. E na hora do gol da Croácia, tem uma imagem que eu vi na internet, que tem acho que 5 jogadores no ataque na hora do gol. Então os jogadores não voltaram também, aí eu acho que é uma falha dos jogadores de não ter também essa sensibilidade de ver que não é a hora para ficar também amassando. Eu acho que não pode deixar de atacar, precisa atacar, mas eu acho que tem que ser combinado tudo. E eu acho que faltou essa... O Tite acho que combinou com os zagueiros que tinha que defender, esqueceu de falar para os atacantes, ó, dá uma segurada, vamos jogar no contra-ataque. E eu acho que faltou isso. E depois nos pênaltis, eu então, acho que o Tite se isentou da... Desculpa, Paulo, você quer falar alguma coisa? Não, pode falar, pode continuar. E só para fechar, nos pênaltis, eu acho que o Tite cometeu o maior erro dele na Copa, porque o Tite, como eu estava falando com você fora do ar, o Tite ele é um treinador que ele é muito, vamos dizer assim, humano. Ele é muito ligado nas relações pessoais. E eu sei disso porque eu acompanho muito o Corinthians. Da época do Corinthians dele, ele era muito intenso. E na hora do pênalti ele resolveu sentar no banco e deixou o Kleber Xavier, que é um excelente auxiliar, para cuidar ali, para gerenciar a decisão dos pênaltis, a ordem dos jogadores, quem vai bater, quem não vai bater. Só que nessa hora, Paulo, não é uma decisão do Kleber. Essa hora, quem tem que estar ali no meio coordenando tudo é o líder. É ele que tem que mostrar lá que ele que está à frente, que é o que ele fez em todos os outros jogos. Chamar a responsabilidade para ele, incentivar os jogadores, mostrar que ele está ali do lado. Mas não, ele deixou o Kleber, que é um parceiro dele, e ficou no banco sentado. Então eu acho que ali o Brasil já começou os pênaltis perdendo, Paulo. Entendi. Mas ó, vamos fazer o seguinte, eu perguntei para você, mas nada melhor do que o próprio Tite responder pra gente justamente essas 2 perguntas. Você tá tomando Heineken? Isso é aquela água do Bonner? Que você eu ia tomar água, aí eu esqueci que eu tava ouvindo. Ah, essa água é água do Bonner, né? É água mesmo. Isso. Entendi. É tá água. É, entendi. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver o que o Tite tem a dizer a respeito da derrota do Brasil para a Croácia e o fim do sonho do Hexa, pelo menos agora, em 2022. Tite, boa noite. Como explicar a tamanha desorganização do time nesse gol sofrido, num contexto onde o Brasil estava na frente do marcador, tinha uma possibilidade boa ali, faltando poucos minutos. Como explicar esse gol sofrido? A desorganização foi por tua conta, não por mim. Então já não concordo. Primeiro nós estávamos numa ação ofensiva, né, botando volume, tendo um jogador de retenção na frente. A jogada foi quebrada. No que ela foi quebrada e pressionada, a gente teve com a retenção com o Pedro, uma infiltração do Fred, uma pressão, uma bola espirrada na frente, o Danilo dá e rebate ela de volta e ela vai num vai e vem. Nesse vai e vem, circunstancialmente uma bola puxa fundo. Nós conseguimos voltar e fechar a parte central do gramado, do campo, onde normalmente acontecem os cruzamentos, porque eles estavam com 2 atacantes. Ela vem para trás, finaliza, desvia e entra numa única finalização. Talvez seja a finalização que tu está se referindo. Over here, please, in the middle. Numa única finalização da Croácia. Essa.
Pedro Bassan, TV Globo. Boa noite, professor. Professor, o senhor é conhecido por estar sempre muito próximo dos jogadores, fisicamente próximo de todos eles, né? No entanto, depois do fim dos pênaltis, o senhor se dirigiu diretamente para o vestiário. É evidente que no calor do momento é difícil qualquer reflexão na tristeza do momento. Agora, passados já alguns minutos, um pouco mais sereno, o senhor acha que o senhor poderia ter feito diferente e ficado junto com os jogadores? Talvez, Bassan. Talvez. Agora, talvez também todas as outras vitórias não é costume meu. E eu fico sempre um cara mais reservado. Não é na vitória, não é na derrota. Tu viu comemorar alguma vez em outros momentos quando nós vencemos? Viu? Não, né? Eu não fiz. Passados alguns dias, o time mudou. Verdade, os jogadores não eram os mesmos. Mas parece que o problema foi o mesmo. Como se sente o treinador que vê um problema diagnosticado e que não é resolvido e que custa uma Copa do Mundo? A equipe toda perde, sim, é o que eu coloquei. No jogo seguinte, nós fizemos um primeiro tempo, a efetividade ela surgiu e nós fizemos 4 gols. Traz o jogo do desempenho, nós vemos para um jogo onde a gente criou e botou um volume muito grande, com um número de participações efetivas em finalizações. O goleiro dele escolhido melhor em campo, tu também tem que ter mérito do adversário. E aí a gente botou um volume. Talvez essa precisão ela tenha sido suficiente. Poderia ter sido mais? Poderia. Foram 19 finalizações, se eu não estou enganado, 10 no gols, né? 10 nos gols. Por aí. 20 e 11. Então... Next question, back there, please. Yes. Yeah, just Próxima pergunta? Atrás de você. Tite, boa noite. Danilo, da Energia 97. No Brasil, muita tristeza e muita revolta também pelo final do jogo do Brasil, né? A gente achou que no final poderia ter segurado esse finalzinho. Qual que é o recado que o treinador da seleção deixa para o torcedor brasileiro que hoje teve uma frustração gigantesca? Dividimos a alegria, dividimos a tristeza. Ninguém mais do que nós queríamos dar essa alegria. Nós todos estamos sentidos com os nossos familiares, conosco mesmo. E tem uma geração bonita aí surgindo, que ela vai se fortalecendo nas adversidades, no crescimento. Todos nós somos responsáveis, e o maior responsável, mas todos somos, não tem demagogia, não tem hipocrisia de dizer, não sou só eu, não é só tal, não coloquem, como é que é, herói ou vilão no esporte. Não tem. Eu perdi um título brasileiro nas mesmas circunstâncias que foi agora, porque o futebol permite, daqui a pouco, numa finalização, ela te desviar e o teu goleiro não fazer uma defesa no jogo. O futebol ele é assim, o esporte com um resultado mais curto, menos dilatado, pode acontecer como aconteceu. Respeito, eu tenho respeito muito grande. Tá aí, Denis, o Tite falando, respondendo as nossas perguntas, inclusive. Eu gostei dessa edição justamente por isso. Mas você dá razão pro Tite? Acha que é isso mesmo? A culpa é de todo mundo, não é só minha? Assim, claro que a culpa é de todo mundo, porque o Tite, por mais que ele cometeu erros, principalmente nas substituições, não é ele quem joga, não é ele que tá no campo. Eu acho que, lógico, os jogadores podiam ter dado um pouco mais. Uma coisa importante que o Tite falou é que, assim, quando o nosso time ou nossa seleção perde um jogo, a gente tem o hábito só de olhar defeitos e erros do nosso lado. Mas isso que o Tite falou tem razão. Tem que também dar um mérito pro adversário. A gente não jogou contra uma seleção qualquer, não foi a derrota para Camarões, time fraco. Foi uma seleção forte, com jogadores famosos, habilidosos, com qualidade. E o goleiro dele estava num dia inspiradíssimo. O Brasil deu 10 chutes no gol, aí, como eles falaram, que é muito para um jogo. E deu 20 chutes, e dos 20, 10 foram no gol. E a Croácia, se eu não me engano, acertou um chute no gol, que foi o gol. Então, mas é coisa do futebol, não tem o que falar. Mas eu acho que os erros do Tite hoje e da comissão técnica foram superiores à responsabilidade dos atletas. Mas, vamos dizer assim, a culpa, se tivesse que colocar um culpado, são de todos. E incluindo da torcida, viu, Paulo? Porque a torcida
Tava bem xoxa hoje no estádio, eu achei. Bem xoxa mesmo. Assim. Então também posso dizer que só pondo na conta dele. Eu prefiro não opinar a respeito da torcida, porque a torcida me assiste, a torcida gosta da USBR TV, a torcida foi incrível, a torcida é maravilhosa sempre, né? Mas olha só, falando de Neymar, o Neymar acabou fazendo um gol e igualou a marca dele à marca do Rei Pelé. Olha só que bacana. Neymar cravou nesta sexta-feira o nome dele na história do futebol brasileiro ao lado de Pelé. O atacante brasileiro marcou o primeiro da prorrogação do jogo entre Brasil e Croácia e igualou os 77 gols do Rei pela seleção. O astro do Paris Saint-Germain, de 30 anos, atingiu o recorde justamente no momento em que o ex-jogador está internado em uma clínica de São Paulo para uma reavaliação de seu tratamento contra um câncer de cólon identificado no ano passado. Para balançar a rede adversária, Neymar tabelou com Paquetá, recebeu dentro da área, driblou o goleiro Dominik Livakovic e tocou para as redes para abrir o placar. O gol contra os croatas foi o segundo do ídolo na Copa do Mundo do Catar, após marcar em uma cobrança de pênalti na vitória por 4-1 sobre a Coreia do Sul pelas oitavas de final. O jogador do PSG alcançou esse recorde em 124 jogos, enquanto Pelé alcançou a marca em 92 partidas entre 1957 e 1971. O Rei, porém, reivindica 95 gols em 113 duelos, porque em seus cálculos inclui amistosos disputados contra clubes, dados que não são levados em consideração pela FIFA, mas aceitos pela CBF. Neymar disse que o futuro dele estava em aberto. Ele disse que ia parar e agora o futuro está em aberto. Vamos ver o adulto e quase idoso Neymar aqui em 2026, né, Denis? Ele, na verdade, eu vi a entrevista dele, Paulo, ele não falou, até a pessoa falou, essa é a sua última Copa. Ele falou, eu gostei da entrevista do Neymar, para ser sincero, gostei da postura dele, ele deixou claro, ele falou, não, aqui, hoje não é uma hora boa de tomar nenhuma decisão, nem falar quente, que eu vou continuar, nem que eu vou parar agora. Não, ele não para, ele ainda tá novo, eu acho que ainda ele tem lenha para queimar. Ele tem um bom condicionamento físico, acho que para a próxima Copa ainda dá. Talvez ele não vai ser a estrela principal, talvez, só se ele estiver jogando muito, mas eu acredito que ele deva compor o elenco, ainda tendo uma grande importância. Mas eu gostei bastante da postura do Neymar hoje no jogo. Apesar dele estar apagado no primeiro tempo, isso a gente tem que aceitar, ele estava apagado no primeiro tempo, mas quando era para chamar a responsabilidade, ele chamou. E eu acho que um dos erros da comissão técnica, no caso do Kleber, foi ter deixado ele por último. Mas como eu te falei, isso aí é ser engenheiro de obra pronta, né, Paulo? Uhum. Porque, se a gente lembrar das Olimpíadas, ele ficou por último, a penalidade chegou nele, ele converteu, porque também tem que ter peito para bater a última, ele converteu e o Brasil ganhou a medalha de ouro. Só que hoje, talvez, teria sido melhor ele ter começado de início. E aí esse probleminha de ajuste na nossa seleção acabou dando uma forcinha pro que a gente vai ver depois aí. Mas ó, deixa eu só falar uma coisa. Você chorou ou não? Não. Não? Teve muita gente chorando e a gente traz uma matéria agora da France Press que mostra como foi em alguns lugares onde as pessoas se reuniram para assistir a derrota da seleção brasileira, tanto no Rio quanto em São Paulo. Não deu no Catar. A festa em Copacabana vai ter de esperar pelos fogos do Ano Novo. A torcida viu escapar nesta sexta-feira, nas areias da praia mais famosa do Brasil, o tão sonhado Hexa. Em São Paulo, os torcedores que se reuniram para ver Brasil e Croácia sofreram por 120 minutos em 2 empates, 0-0 no tempo normal e 1-1 na prorrogação. Após a derrota nos pênaltis por 4-2, foi difícil segurar as lágrimas em mais uma quarta de final. Ao final, ninguém conseguia acreditar na derrota e eliminação para a Croácia na Copa do Mundo do Catar nos pênaltis. Os meninos jogaram super bem, mas eu acho que faltou garra, entendeu? E aí, no finalzinho, infelizmente, pênalti pra gente é muito difícil. Que a próxima Copa a gente tenha sorte, porque essa não deu, infelizmente. É triste, mano. 2018 foi a mesma coisa, entendeu? Mas acho que parte de ser brasileiro é a gente não parar nunca, entendeu? Próxima Copa 26 a gente tem que estar lá de novo. Acho que, sei lá,
tem que ser intenso do minuto 1 até o minuto 120. A gente parou no 115. Foi num erro bobo, todo mundo foi lá pra frente. Quando veio tomar um contra-ataque, acabou acontecendo uma infelicidade dessa. Acho que não tem palavra nenhuma para descrever o que aconteceu hoje. Acho que não jogou bola no primeiro tempo, quis jogar bola no segundo, não fez um gol achado ali. Não tem. Eu não tenho o que falar, realmente. Muita emoção. Foi muito difícil. E assim, a gente gosta do Alisson mesmo assim, sabe? A gente torce por ele. 2026 vai ser hexa. Vai ser. A última vez que o Brasil ganhou uma Copa foi há 20 anos, em 2002, no Mundial da Coreia e Japão, onde superou na final a Alemanha por 2-0. A Copa do Mundo de 2026 vai ser disputada na América do Norte, com jogos nos Estados Unidos, México e Canadá. Então tá, e aí você sabe que de um lado tem choro, do outro lado tem festa. Quem comemorou mesmo foi os croatas. Os croatas foram à loucura nesta sexta-feira no estádio Cidade da Educação em Doha, na partida das quartas de final da Copa do Mundo do Catar. A seleção levou o Brasil para a disputa de pênaltis e venceu por 4-2. E não faltou críticas ao time do técnico Tite dentro de campo. Somos 3,5 milhões de pessoas. Eles devem ter mais estádios do que temos de população. E isso é o que eles apresentaram hoje. Choveram no molhado, caíram, procuraram o árbitro para ajudá-los a vencer. Foi patético, então eles tiveram o que mereciam. Estamos orgulhosos, somos um país pequeno, mas muito forte. Do lado pentacampeão, ninguém escondeu a decepção após mais uma vez o Hexa escapar. Eu estava muito confiante da vitória, todo mundo, a gente veio de longe para ver esse jogo e ninguém esperava esse resultado. Muito triste, muito triste. A equipe, eu acho que faltou um pouco mais de preparo. A Croácia, o goleiro dele estava muito forte, né, perderam várias chances, mas fizeram o que dava para fazer. Né? E infelizmente a gente perdeu o Hexa. A melhor colocação da Croácia em Copas foi em 2018 na Rússia, quando o país ficou em segundo, após perder para a França na decisão por 4-2. Chutar cachorro morto é fácil, né, Denis? Aí fica fácil para os croatas ficarem falando do Brasil. Mas assim, brasileiro é o tipo que não desiste nunca. 2026 está aí, é ali, né? Aliás, é aqui. É aqui, né? Aí é bom o pessoal tá cobrando o Paulo aí para em 2026 a gente ter cobertura em loco da Copa. Opa! Que vai ser muito legal. Vai ter. E você vai estar lá, inclusive, chefe do departamento de jornalismo, você sabe disso, né? Não precisa ser chefe não, eu quero estar lá no campo, quero estar lá fazendo a cobertura, deixa o chefe para vocês aí. Mas vai dirigir os meninos tudo, já sabe disso, né? Então a gente já tá começando já a traçar, porque realmente isso tudo... O ciclo de 4 anos, parece que não, mas passa muito rápido. E tem toda a eliminatória ainda que a gente vai ter que cobrir. E tudo isso a gente vai ter aqui no território da bola, né? Fala. E tem um detalhe nessa Copa, nessa próxima, né? Esse ciclo não é mais de 4 anos, é de 3 anos e meio, porque essa Copa foi... O ciclo foi de 4 anos e meio, porque teve que adiar por causa do clima, do calor do Catar, né? Então agora a Copa volta para o período de verão dos Estados Unidos, né, que é inverno no Brasil, de verão aqui, então a Copa volta para julho, né, junho, julho. Então a gente tem um período mais curto agora de preparação para a próxima Copa também. Eu até perguntei hoje à tarde, quando a gente estava falando sobre isso, a gente tem jogos em Miami, vamos ter jogos aqui em Los Angeles também. E quais são os outros lugares que a gente tem jogos? Paulo, são 16 sedes, até eu fiz um Reels no meu Instagram ontem, deu um trabalhinho para editar. São 16 sedes no total, sendo 13 nos Estados Unidos. 13? 13. Nossa. Deixa eu só confirmar, são 3, não, desculpa, porque são 2 no Canadá, 2 no México. E o restante tudo aqui? Não, são 3 no México. São 2 no Canadá, 3 no México e aí o restante nos Estados Unidos. Acho que são 11 aqui. Puxa, então... São 11 sedes aqui nos Estados Unidos. Vai ter Los Angeles, São Francisco, Seattle, Kansas, Filadélfia, Miami, Nova York / New Jersey,
Tá faltando alguma que eu não vamos fazer não o seguinte, na Texas, acho que no Texas são duas. Eu acho que é Austin e Houston. É Austin e Dallas ou é Austin e Houston? Né? Eu acho coisa que assim, né? É Houston e Dallas. Tem Seattle também, que é aqui 2 horinhas daqui. Pra mais pra ser bem sincero, a nossa localização aqui em Utah, ela é muito privilegiada pelo seguinte: a gente consegue se movimentar para todas essas sedes da costa oeste aqui, né? E aí, claro que o SBR TV na Flórida e o SBR TV em Boston, eles vão cuidar daquele lado lá da costa leste. Mas tudo isso é para 2026 e é um exercício que a gente está fazendo aqui de como vai ser. Sim. Se o Casimiro pode, a gente pode também. E a gente está aqui, a gente vai estar em casa. Então a SBR TV com toda certeza vai ser o canal da Copa para os imigrantes. Espera, aguarda e confia. Olha só, deixa eu aproveitar aqui, porque é o seguinte. Sabe o Premier da Croácia? O Premier da Croácia ele foi aclamado, porque imagina, um país com 3,5 milhões de pessoas bateu o Brasil com 200 e tanto, né? Aí é claro que o cara virou herói, vamos ver como é que foi isso. Em Alicante, no leste da Espanha, para uma reunião de cúpula entre líderes de 9 países europeus do Mediterrâneo, o primeiro-ministro da Croácia, Andrej Plenković, viu a pauta mudar nesta sexta-feira. Em meio à discussão de temas como o ambicioso gasoduto verde entre a Península Ibérica e a França, a classificação da seleção croata para a semifinal da Copa do Mundo do Catar, após derrotar o Brasil nos pênaltis, acabou por dominar a coletiva ao final do encontro. Nikos, well, I think that this was certainly the most exciting meeting of the Euromed ever. Acho que este foi certamente o encontro mais divertido de todos os Euromed, com um final particularmente agradável, dado o tempo, mas focado no que estava a acontecer em casa e quem vamos jogar nas semifinais. Ótimo estar nesta família da Euromed. Tivemos uma excelente reunião, tocamos em todas as questões. Eu basicamente subscrevo tudo o que o Pedro disse. Eu sempre vou valorizar Alicante no meu coração. Obrigado. Je veux, mon tour, féliciter le Premier ministre. Também gostaria de parabenizar o primeiro-ministro da Croácia, Andrej, pelo desempenho de sua equipe nas quartas de final, que é algo para se orgulhar e que deu um tom positivo ao final desta cúpula, mesmo que já estivesse ocorrendo em um contexto extremamente amigável. Se passait déjà dans un contexte extrêmement amical. Como o jornalista disse, com razão, parabéns ao primeiro-ministro croata pelo resultado extraordinário contra uma equipe não menor como o Brasil. Não menor como o Brasil. Com todo o desportivismo, queria felicitar o meu amigo Andrej Plenković. Como sabem e imaginam, cada vez que o Brasil perde, os portugueses sentem-se também um bocadinho a perder, mas quem ganha, ganha. Por isso, Andrej, muitos parabéns. A seleção da Croácia vai enfrentar a Argentina na semifinal da Copa do Mundo do Catar, na próxima terça-feira. Olha, eu fico até feliz de ver, sabe o quê? O moço lá do Portugal falando pela gente, porque pelo menos a gente estava sendo representado ali. Lembrando você que o novo ministro das Relações Exteriores, que foi anunciado pelo Lula, também estava na Croácia. E inclusive ele não estava nessa reunião hoje de manhã, porque ele estava na Croácia também. Então eu imagino que já está rolando justamente essa situação toda. Mas vamos falar de chaveamento. Olha só, Denis, temos um novo chaveamento aqui. Cara, essa Copa tá muito engraçada, vamos combinar? Tá acontecendo as coisas que a gente não imagina, né? Então assim, ó, eu quero que você que está em casa acompanhe comigo esse chaveamento novo e o Denis vai explicar pra gente o que vem por aí nos próximos dias. Vai aí, Denis. Então, Paulo, do nosso lado ali, do nosso ex-lado, né? Já estamos fora. A Argentina hoje se classificou ganhando da Holanda. A Croácia bateu o Brasil, os 2 jogos nos pênaltis. E amanhã a gente tem a definição dos outros 2 semifinalistas, né? A gente vai ter Inglaterra e França, que vai ser um jogão, tudo aberto. Eu acho que esses 2 jogos do outro grupo são... pode acontecer de tudo, ainda mais nessa Copa, vamos dizer assim, meio maluca que está acontecendo. Eu acho que pode acontecer de tudo nesses 2 jogos. A Inglaterra, eu acho que ela tem chance sim de bater a França. Muita gente acredita que a França vai atropelar a Inglaterra. Pode ser que aconteça, mas eu sinceramente não acredito. Eu acho que vai ser um jogo bem difícil para a França. Qualquer um que passar vai estar bem representado. E do outro lado, na teoria, a gente tem que falar que Portugal tem vantagem, mas Marrocos hoje é a seleção que está mais estável na Copa. Por incrível que pareça, ela não perdeu ainda. Tem a melhor defesa da Copa, só tomou 1 gol, Paulo. Em todos os jogos que ela fez, ela só tomou 1 gol na Copa inteira.
Então, se a gente for falar de merecimento, que é uma palavra que o Tite usa muito, se for para falar por merecimento, a Marrocos é a favorita da Copa, né? Por merecimento, o Marquinhos foi lá e bateu na trave. Por merecimento, ele foi lá e botou... Enfim, então não vamos falar nessas coisas, já vira a página. Vira a página, já era. Deixa eu só falar uma coisa, eu aqui, tá? Eu não sei se o Tony tem uma câmera pra mim aqui só no chaveamento, mas eu quero mostrar pra você de casa qual é a minha... como que vai ser a minha final, né? O que eu acho que vai acontecer. Mas olha, gente, presta bem atenção. Esse é a minha posição. Vou voltar na 2 aqui, o Tony vai se organizar. Vamos lá. Presta bem atenção. 1, eu acho que daqui a França passa. Eu acho que a França passa aqui. Eu acho. Tá? Daqui do Marrocos, o Marrocos passa. Tá? O Marrocos passa. É a minha opinião nesse ponto aí. Aí eu vou pra cá. Olha, do jeito que o negócio foi aqui, porque também vamos combinar, né? A Argentina vai passar aqui, eu acho que a Argentina vai. Entre Croácia, apesar de que a Croácia tem 100% de aproveitamento, ela vai meter um gol, era o que precisava, tchau, a Argentina também pode acontecer. Aí a Croácia vem, já mudei, não é mais a Argentina, é Croácia. E aí no final das contas, sabe o que eu acho que vai ser aqui? A Croácia dá uma bica, o Marrocos dá uma bica aqui no Portugal, e afinal a gente vai ter Croácia e Marrocos. E eu torço pro Marrocos. E aí? Paulo. Pra mim, assim, a seleção que eu gostaria que vencesse vai sair desse confronto de Marrocos com Portugal. Quem sair dali, pra mim, é quem eu vou torcer nessa Copa, porque eu tenho um carinho especial por Portugal, mas também gostaria muito, seria muito mágico ter pela primeira vez na história uma seleção africana vencendo a Copa do Mundo. Então, seria mágico ver Marrocos ganhando. A gente acha, e eu acho que pode acontecer, por motivos comerciais, a gente ter Messi contra CR7, né? Paulo, a gente não tem como garantir isso. Até a gente estava falando bastante sobre isso antes do jogo, do jornal. Pensando assim, no espetáculo, a final dos sonhos a partir de agora seria Portugal contra a Argentina. Só pela questão de ter Cristiano Ronaldo versus Messi. Então ia ser para a Copa, para o evento, para o Qatar poder jogar flores ali. Acho que para ele seria lindo. Mas pensando League, né? No jogo em si, Portugal, eu acho que Portugal e Argentina, não sei se seria a melhor das finais. Não seria mal, seria melhor que Marrocos e Croácia. Mas é que seria muito legal ter uma seleção africana, porque assim, Paulo, a gente vem de uma Copa, que é uma Copa cheia de polêmicas, cheia de questões a gente acho que não teve muitos problemas raciais, mas questões com indiscriminações, com N problemas que todo mundo sabe, questão de bebida, LGBTQIA+, é uma série de coisas, e eu acho que seria lindo num país tão recluso, tão fechado quanto esse, uma seleção africana ganhar a Copa. Eu acho que pro resto do mundo, eu acho que seria uma vitória maravilhosa, assim. Pena que ainda Marrocos não é uma seleção, eles são africanos, mas eles são ali quase com o pé na Europa, né? Eles estão bem perto. Se fosse ainda uma seleção bem, vamos dizer assim, bem negra, bem preta, seria muito Senegal, legal. Seria, né? Alguma coisa assim, Camarões. Seria muito legal para mandar uma mensagem pro mundo assim. Mas para ser Senegal e Camarões tinha que ter derrubado o Brasil ou ter derrubado, né? Não ia dar certo. Aí então, vamos só fazer o seguinte, vou cravar aqui, anotem aí, hoje é dia 9 de dezembro de 2022, na final da Copa de 2026 eu quero ver Brasil e Estados Unidos. É um sonho sonhos, né? Sonhos. Eu acho que isso não vai acontecer, mas seria lindo. Seria o povo tá rindo lá no Switch. Isso nunca vai se realizar. Não diga nunca. Não vou falar nunca. Ué, a final Coreia, dos sonhos. A final dos sonhos era Brasil e França. Não vai acontecer. Sim. Isso entendeu? É verdade. E na Copa de 2002, Paulo, tem uma curiosidade. A Coreia, que era uma das sedes, e por coincidência vai ser similar à da próxima Copa, sedes divididas, né? Era. Coreia chegou na semifinal. Claro que assim,
com muita arbitragem contestada, que agora não dá para ter mais isso por agora causa tem do VAR, né? Mas assim, eles chegaram lá, ganharam acho que da Itália, eles ganharam da Itália, perderam para a Alemanha, mas... Aí a gente pode falar o seguinte, o Qatar, né? Não teve... Mas não dá, aí também ia ser muita apelação, né, Paulo? Ia ser muita apelação, se o Qatar passasse de fase já seria muita apelação, né? A Coreia ainda a gente viu, passou, classificou, e os Estados Unidos também, né? Os Estados Unidos já classificou. O FIFA tá em qual número agora, o joguinho mesmo? Alguém sabe dizer? É por ano, né? É por ano agora, né? É FIFA 23 ou já FIFA tá saindo 23, eu acho. É que eu não jogo então, FIFA, mas... o que eu ia dizer é que o FIFA tá com vírus aí. Se o Qatar passasse, esse negócio tá com vírus. Né? Pera aí, é um boot jogando, né? Um bot jogando. Denis, obrigado. Amanhã, então, a gente tem jogo importante. Aí na segunda-feira a gente conversa, porque os próximos jogos são na terça, né? Isso. Então tá, então amanhã a gente vai ver esses jogos todos, na terça-feira a gente volta aqui para conversar. Olha só, Denis, rapidinho aqui, deixa eu só me agradecer você, porque foi uma semana sensacional, você teve 2 folgas, né? Desandou todo o trabalho da seleção, 2 folgas totalmente que desandou o trabalho da seleção brasileira, a culpa é sua, volto a dizer, porque superstição é isso, e a gente volta na segunda-feira, eu te espero lá. Boa noite. Valeu, Paulo. Valeu.